Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. A hora do rush para você que está assistindo na live, ao vivo. Boa tarde para você que está assistindo no YouTube ou no nosso site, enfim, nas nossas redes sociais. Seja bem-vindo na audiência. Programa mais uma vez, contando com o time titular da apresentação, né? Eu, Renato Pitanga, Milton Cordeiro, meu bom amigo Luiz, que está sumido daqui. Tudo cavoque aí, meu irmão? Tudo cavoque, meu amigo. Tudo tranquilo, graças a Deus. Estava num momento de mudanças, cara. Então, eu tive um pouco ausente, né? Explicando para os nossos ouvintes, para a nossa audiência. Eu estive alguns dias, aproveitei o feriado na semana passada para efetuar uma mudança. Agora eu vou estar muito mais presente aqui na Rádio Cavoque. Eu me mudei aqui para a mesma rua nossa. É bom. E Pitanga, lembrando que ele tá careca de saber que ele não pode ficar tão ausente assim. É verdade. Já falamos disso. Eu tô careca de saber disso. Bom, antes de mostrarmos aqui quem vai ser o nosso apresentador convidado, que aqui não tem entrevistado não. O cara, na verdade, vem para cá para ser co-apresentador. Co-apresentador. E apresentador. Yuri, É verdade. Vou deixar a apresentação do Yuri para quem é do ramo. Fique à vontade, Luiz Augusto. Então, estamos aqui com o nosso amigo e cliente também, o comandante Yuri Alvarães, que ele é comandante piloto comercial, certo? Também é instrutor de voo, não é, Yuri? Instrutor teórico. Instrutor teórico de voo, certo? E com essa cara de menino aí, rapaz? ele tem idade de menina, porque a aviação, Pitanga, o Yuri obviamente vai falar mais do que isso. Eu tenho um pouquinho por conta da nossa ligação com a aviação. Apesar de eu não ser piloto, eu sou um aficionado pela... Não é porque não quer, né? Pela aviação. Eu sou aficionado pela aviação. Mas a aviação, ela te dá essa oportunidade de você começar muito cedo na carreira de aviador. Não tem que ter 18 anos? Tem que ter 18 anos. Ele tem 21, tá tudo certo. Assim, legalmente falando... Bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço demais a oportunidade aí que vocês me deram também do Luiz, que me convidou. Na verdade, legalmente falando, a ANAC ela autoriza com que você inicie as horas de piloto privado com 16 anos. E foi o teu caso? Não, comecei com 17 para 18. Por quê? Existe um porém. Você só pode fazer o voo solo, né, que é justamente na metade da formação de piloto privado, com mais ou menos... Com 20 horas você tem que fazer o voo solo, e o curso de piloto privado prático é no mínimo 40 horas, né? Então na metade você tem que fazer o voo solo, porém você só pode fazer esse voo solo se tiver pelo menos 18 anos. Não pode ser emancipado nem nada, tem que ser 18 anos completo, exato. E no caso, você começou com 17 para 18 anos, sim. Completou as 40 horas antes dos 21? Eu completei as 40 horas com 18 anos ainda. Comecei minha primeira hora de voo registrada, né, como aluno piloto, foi dia 19 de janeiro de 2019. Agora imagina aí, Milton, a sensação desse moço com os 18 anos fazer a pilotagem solo. Não tem muito ótimo, cara. Tremeu? Cara, então, como é algo que a gente é regularmente treinado, eu não vou mentir. Já teve outros voos, outro tipo de operação que eu já fiz, que é muito mais memorável do que necessariamente o voo solo. Porque se você tá no voo solo e se sente muito inseguro, não é um bom sinal. Mas no meu primeiro voo solo, obviamente era a primeira vez sozinho, tem aquela animação, mas pelo fato da gente estar seguro, não era, assim, não chegou a ser algo muito demais, por que pareça. É seguro estar com outro piloto, né, Luiz? Também. Um copiloto, não é bom sempre ter um copiloto, por questão de segurança? Sim, é o safety pilot, né? Tem um em comando e um segundo em comando. Tem um comandante, o primeiro oficial, o copiloto, depende de cada empresa, de cada organização. Mas existem aeronaves, né? Grande parte das aeronaves da aviação geral, que é onde eu estou atualmente, ela é single pilot, não é obrigatório ter um copiloto, apenas para operações específicas, mas é sempre bom ter. Sempre bom. Eu sei disso, porque... E também tem outra coisa, né? Porque você não.
acostumado a viajar desses aviões pequenos no interior do Amazonas, eu ainda não fiz não tive esse prazer. Mas no momento que eu entrasse e visse um cara de adolescente desse no como é o nome do no cockpit. No cockpit, meu Deus do céu, acho que eu não subia não. Porque parece que o menino tem 16 anos, meu irmão. Não é possível isso, né? Mas a aparência não tem nada a ver. Não, com certeza. Isso é uma brincadeira que a gente está fazendo aqui. Não, e assim, eu gosto desse tipo de brincadeira mesmo. Uma coisa que o Acontece Yuri... sempre. Mas eu gosto, eu acho graça, não acho ruim não. Meu amigo, Cadê o piloto? Cadê o piloto? É esse aí? Então tira a mala. O problema, Yuri, é enquanto a gente é novo e... Não, você tem carinha de menino, tá ótimo. O problema é quando você chega da minha idade, com 38 anos, que no aniversário o pessoal fica trocando a vela e tem 83. Exato. Nem começou a viver, né? 38 anos, você tá para chegar na idade boa. Aí sim. O Luiz foi criado dentro do ambiente de aeroporto, no Aeroclube. Ele está lá junto com a diretoria do Aeroclube já faz tempo. Então ele é da nossa equipe aqui, é o mais habilitado a bater esse papo. Mas eu tenho também a curiosidade muito, tanto que no meu site pessoal e da minha emissora lá, todos os dias quase eu tenho uma notícia ou outra, eu estou atento às novidades e eu já tenho, completando a informação, e eu adoro fazer isso. Eu já viajei, acredito, em todo tamanho de aeronave, não gosto dos bimotores que tem aqui na região, que para mim é o que sacode mais na região. Monomotor, como o cara, muito bom, mas eu já viajei nesses outros grandes aí, 777, já viajei nesses voos internacionais todos. Bom, eu queria aproveitar o momento aqui para nós falarmos, porque muita gente tem curiosidade de como o Luiz poderia responder, mas nós vamos na prática. Como é que se torna um piloto, né, desde cedo? Porque não é algo barato. Você tem que pagar pelas horas de voo, né? E para acumular, porque existe cada etapa do curso, as quantidades, do lado ali aprendendo, depois comandando o manche, né? E tal, uma série. Como é que é? Me diz aí o processo, até chegar na outra parte que o Luiz já me explicou, dos exames que vem aqui mesmo pela clínica. Sim. Bom, então, dando continuidade, você tem que ter no mínimo 16 anos para iniciar as horas, né, de piloto privado. Porém, para poder checar a carteira de piloto privado, que é a primeira carteira, né, a primeira licença que a pessoa pode ter para iniciar a carreira, você tem que ter no mínimo 18 anos. Então, no meu ponto de vista prático, eu recomendo, dependendo da sua disponibilidade, quando eu falo disponibilidade é dinheiro, na aviação, o que faz voar de fato é dinheiro, é começar com no mínimo 17 anos. Se não tiver com muita pressa, né, não tem por que ter muita pressa, 18 anos é legal porque você não tem mais restrição nenhuma. Mas vamos lá. Para você poder checar, você precisa ter passado na banca da ANAC, né, que é o exame teórico, né? Você ganha um certificado de conhecimentos técnicos, né, o CCT da ANAC. E é composto por 5 matérias. A primeira é metrologia, regulamento, navegação, teoria de voo e conhecimentos técnicos. Você tem que acertar no mínimo 14 questões de cada. Né? De quantas? De 20 questões de cada matéria, o total 100. Mas igual o dos motoristas, também são 14 de 20. Eu sinceramente não lembro, mas... Não, eu não sei se nem no Brasil, que faz muitos anos, eu tirei ainda no final dos anos 70, mas dos Estados Unidos eu me lembro. Lá, fui fazer do celular, em 20 tinha que acertar 14 no mínimo. É 70%, 70% da prova. É isso aí. Isso, entendeu? Pronto. Você tem que acertar 70%. Então deve ser esse o padrão. Só que Oi? É o padrão, é 70% da prova. Só que como a ANAC, por exemplo, na prova de motorista, você só tem 2 áreas, né? Na prova do Detran, eu sei porque a sobrinha da minha esposa estava tirando carteira há pouco tempo. Aí a gente foi relembrando, né? Hoje em dia não existe mais aquele teste da manivela que a gente fazia o psicotécnico, que você tinha que fazer a manivela. Não tem mais. Não tem mais, é só uma avaliação psicotécnica, o psicólogo avalia de diversas formas, a avaliação motora e tudo mais. Mas, assim, existe a parte de mecânica e a parte de legislação no Detran. E aí você tem que acertar 70%. Na ANAC, como ele falou, né, o comandante falou, são 5 provas, são 5 matérias que compõem a prova, né, como se fosse um concurso público, que tem português, matemática, tarará.
A ANAC são 5 matérias. E aí você tem que acertar no mínimo 70% de cada matéria. Isso. Não adianta você tirar 20 numa matéria e 13 na outra, reprovou. Reprova. É. É 70 em cada matéria. E a aviação tem mais, eu acho que um detalhe, você esqueceu aí, falou em português e tal, mas eu creio que existe também alguma coisa, que a linguagem é o inglês. Exato. Sim. Exato. Tem O inglês, esse conhecimento básico, pelo menos? de inglês, assim, você tem que saber o inglês para você entender as matérias, porque muitos termos, o comandante está aqui, não me deixa mentir, eu não sou piloto, então é ele quem vai... CAVOC, por exemplo, comandante. CAVOC? É. Ceiling Visibility OK, o nome do... Alguém sigla, né? falou sem estar dando a ideia de forma didática, né? Siglas são sempre assim, né? Mas, porque... mas já está automatizado contigo isso. Sim, a gente tem que saber a terminologia de cada sigla, cada palavra. Mas basicamente o CAVOC, né, que é Ceiling and Visibility OK, é o quê? Visibilidade e teto OK. Não tem, pelo menos, nenhuma camada, nenhum tipo de formação acima de 5 mil pés. Desculpa, de 5 mil pés. De forma leiga, nós, inclusive aqui para a rádio, né, para os nossos ouvintes, de forma leiga, é o céu de brigadeiro. Pronto. Mas na aviação, por exemplo, numa prova de ANAC de meteorologia, pode ter lá essa questão da meteorologia. O que significa a terminologia CAVOC? Aí tem as diversas questões. Por quê? Teto, que é o ceiling, and visibility OK. O teto significa, como o comandante ia falando, não pode ter nenhuma camada de nuvem abaixo de 5 mil pés, e a visibilidade tem que estar... maior ou igual que 10 km. Pronto. É isso que significa o céu de brigadeiro. Você tem que ter uma visibilidade boa e o teto tá legal. Assim, e um detalhe, eu gosto também de citar isso, uma coisa que inclusive minha professora Tamise, né, lá de meteorologia e climatologia da faculdade, ela falava. E também isso é de conhecimento só geral. Uma observação do comandante Luiz Mário ali, ele disse que a CAVOC tem que estar com vento calmo, não é isso, comandante? Exato, também. Ele não está te ouvindo. Eu não estou conseguindo ouvir. Luiz Mário, vem para cá, Luiz Mário. Luiz Mário, vem para cá, por favor. Ele tá atendendo o paciente. O doutor Luiz Mário, que é o... 30 minutos só. o nosso presidente da rádio. 15 minutos só. É o nosso presidente da rádio. Ele também é piloto e é o presidente do Aeroclube. Além de piloto ser... Não, ele é aviador. Ele é aviador, verdade. Ele é aviador. Exato. Ele é aviador e é o presidente do Aeroclube. Mas, ó, eu vou voltar a retomar o assunto, que a minha função aqui é essa. E aí, o cara que tem disponibilidade de grana, ele vai pagando logo as horas aulas para avançar? Como é que é esse processo? Como é que foi contigo, pai? Vamos dar comigo, como é que foi? Desde quando eu entrei na minha formação, eu comecei a trabalhar, né? Felizmente, na área da aviação, que é a Lift Aviation, que é uma plataforma, né? Que é uma escola, plataforma online. Antigamente era presencial, atualmente está só na plataforma, por isso que é online, que é de especialização para pilotos, comissários e para aeronautas, né, como um todo, incluindo agente de aeroporto, um despachante. Então, eu iniciei como estagiário, então, assim, do pouco que eu ganhava, eu conseguia pagar um pouco das horas. Mas como piloto privado... legal. Mas como piloto privado é poucas horas, então, assim, o PP, que a gente chama, né, piloto privado, dá para, assim, a curto a médio prazo você consegue pagar. São 40 horas no mínimo, aí varia de escola para escola. E de região. Exato. Por causa do combustível também oscila, né, Luiz Mário? Ele estava falando um dia desse aqui, que a nossa gasolina vem de São Paulo, né, no interior de São Paulo, o querosene. O Avigás ou querosene, que é AV ou Avigás. Quanto em média é a hora? Então, de quando eu comecei a minha formação, de quando eu terminei, cara, eu já cheguei a pagar, assim, vale a pena ressaltar que onde eu fiz a minha formação é uma escola menor, com aeronaves um pouco mais sofisticadas, então o valor ele automaticamente era mais alto. Não, aqui não tá. Sim, eu tô te ouvindo. Então, ela, assim, você não pode pegar ela como base, porque o valor dela automaticamente ela já é um pouco mais alto por conta da aeronave e do equipamento que as aeronaves tinham. Mas a média hoje em dia, 2022, está girando em torno de R$570. Na época que eu iniciei, estava na média de 330, 340. Em média, para você chegar naquelas primeiras 40 horas, você vai gastar 20 e poucos mil reais. Exato. Né? Para na mesa agora o doutor Luiz Mário, que além de cardiologista, é aviador, apaixonado pela aviação. Bem-vindo. Deixa eu te falar uma coisa, Pitanga. Aqui no Aeroclube do Amazonas, nós
praticamos uma forma diferente na hora de voo. O que encarece muito na hora de voo é realmente o combustível. O combustível aqui em Manaus está em torno de R$14,90, R$14,95. O litro? O litro. É. Então, o que acontece? O aluno, quando ele vai para voar, quando ele vai fazer a hora prática dele, ele está doido para voar, ele quer aprender o avião, ele quer conhecer a aeronave. Então, muito tempo ele perde com o avião, com o motor ligado no solo. Então, muitas das vezes ele faz a nacelle dele ali, ele chega lá, o que é a nacelle? É o estudo da cabine do avião. E ele liga o avião e fica ali vendo, aí vai ver a luz strobe, a luz de navegação, como é que está, aí para na cabeceira da pista, então para fora da pista e dá motor, tira motor, vê como é que está a mistura, e isso está comendo combustível e perdendo tempo. Muitas das vezes o aluno liga o avião às 15 horas e vai decolar às 15h17. E só conta 15h20. na hora que solta. Só conta no cronômetro da corrida. Exato. Então, se eu ficar ali na minha aeronave, vendo, e ele faz o rádio e liga para o controle, aí o controle fala, exemplo, como nossos aviões do Aeroclube são, a minha aeronave é o Papa Romeo Charlie Mike Charlie. Controle Manaus, o Charlie Mike Charlie está na cabeceira 11 de Flores, pronto para decolagem, dá um plano de voo, tudo. E ele, aguarde um pouco, Charlie Mike Charlie, aguarde, porque tem uma outra aeronave rodando, alguma coisa. Aí eu tenho que esperar. Eu estou com o meu motor ligado, queimando combustível. E queimando combustível caro. E queimando combustível caro. Para nós conseguirmos melhorar a performance do voo, melhorar a parte financeira do aluno, nós adotamos aqui uma filosofia que é da hora seca. Então, na instrução existe hora seca e hora cheia. A maioria dos aeroportos, a maioria das escolas funcionam com hora cheia. Tá certo? Que é a hora molhada. Nós usamos a hora seca. Todas as vezes que o aluno vai entrar na aeronave, ele está com o tanque full. Aí ele decola, vai fazer a instrução dele, 1 hora, 1h30. Quanto é que é a hora de voo? Aqui no Aeroclube está em torno de R$300, 270, dependendo da aeronave. Mas lá em Goiás, lá em Goiânia, está custando 560 a R$600. Aqui você vai pagar o que você gastar. Entendeu? Então, ele pega a chave do avião, no momento que ele liga o avião é por conta dele. Aí ele voou 1 hora. Quando ele pousa, abastece o tanque, ele paga, exemplo, R$300 da hora de voo dele, do avião, da aeronave, e para pagar o instrutor, para pagar manutenção, óleo, pneu, filtro de óleo. E o combustível, ele paga o que ele gastou. Se ele quiser fazer uma instrução em que ele vai fazer pouso e decolagem, que a gente fala toque arremetida, ele vem, toca, remete, faz tudo. Se ele quiser fazer um toque arremetida, tocou, arremeteu, volta, perna do vento, base e final, é uma coisa. Agora ele pode fazer toca, arremete, vai lá na frente, vai lá no passear na ponte do Rio Negro, vem, vai, tá vendo a ponta, tira uma fotinha, faz a selfie pro Instagram. Ele tá pagando o preço dele. Exato. Entendeu? Então nós temos um momento em que o aluno vai fazer a hora de navegação. Ele faz o plano de voo, ele já está voando solo, mas ele vai fazer a hora de navegação assistido, vai com um instrutor dentro. Então aqui nós fazemos, nosso trajeto aqui é Manaus, Borba, Nova Olinda, Itacoatiara, Manaus. Pode ser com toque ou sem toque. Tem uma hora em que ele faz sem toque, sem tocar, sem pousar. E outra hora faz só o trajeto, o percurso com o GPS plotado. Tá certo? Ele pode ir daqui para Nova Olinda. Quer dizer que ele vai a Nova Olinda, chega lá, ele arremete sem toca, tocar. Ou não. Ele faz o pouso. Ele faz o pouso, mas pode ser que o instrutor diga, nós não vamos pousar. Só para testar a navegação. Vai ver a navegação dele, canadinho. Que essa arremesso aí não é tão fácil, não. Não, e depois tem a coisa, quando ele vem para pouso, ele vem com uma potência mínima ali, que a gente chama idle, né? Agora, quando ele arremete o combustível chupa, meu amigo. Entendeu? Aí ele faz 3 decolagens, porque ele faz 4. Ele faz a decolagem de Flores, decolagem de Nova Olinda, Borba, aí Itacoatiara e Manaus. Ele comeu um combustível X. Isso ele vai fazer aqui em 2 horas? Depende.
Aí vai fazer, depende do vento. Ele pode demorar, pode não demorar. E o pagamento ele faz assim, o que as pessoas têm que, os ouvintes, os alunos têm que entender que existe o pagamento da hora de voo que é feito para o aeroclube, justamente para custear todos os custos de manutenção da aeronave e pagar o instrutor, e a gasolina ele paga para a Petrobras, para quem está fornecendo a gasolina. Que ele pode pagar com o cartão de crédito dele, ele pode dividir, pode fazer como ele quiser. Exatamente. Existem aviões lá vamos já voltar para cá, tá? Era algo que eu já queria saber faz tempo. É muito mais prático e melhor e mais barato para o bolso do aluno fazer hora seca. Luiz Mário, você já está há quanto tempo nisso? O aeroclube não fica tão... Desde 1988. Estou com 35 anos nessa brincadeira. 35 anos de brincadeira. Foi quando você foi em busca do seu brevet? Foi. E quantos aparelhos, eu quero aproveitar agora o tema, já que o jovem piloto veio aqui, o comandante, e para trazer, faz dias que eu tinha te convidado para vir aqui falar a respeito disso, né? Quantos aviões tem disponíveis para instrução? Para instrução. No Aeroclube hoje nós temos 6 aeronaves disponíveis. Nós temos 2 aeronaves monomotores biplace, dois assentos, que são os Cessna 152, que é uma aeronave padrão de instrução. Nós temos 2 tupis, que é o Embraer, 4 lugares, motor 180 HP. Tá. Então, trem fixo. 2 tripulação, 2 passageiros do carro. Isso. Piloto, copiloto e 2 passageiros. Sendo que é proibido levar passageiro em instrução. A ANAC não deixa. Tem aluno que chega lá e quer ver minha namorada, vai levar minha namorada, minha tia, a mãe, minha o tia, pai, o filho. Não vai, não pode, é proibido. Eu me lembrei de uma situação agora, eu viajei muitas vezes ali do lado do piloto, porque eu fretava o avião, ia só com ele, né? E ele dizia, se você estava lá atrás, eu dizia, posso sentar aí? Ele disse, pode, sem problema nenhum e tal. E eu gostei muito daquilo, ficava... Quando eu cabia ali na cockpit, né? Depois não dava mais. Vocês sabem disso melhor do que eu. Teve uma situação uma vez, e eu queria contar agora, não vou dizer quem era o piloto, nem nada. Eu estava em Nova York, me ligaram para lá, e eu produzia os VTs do governo na época. E nós tínhamos feito um VT e faltava uma imagem, e o VT tinha que ir no outro dia para o Jornal Nacional e tal. Bom, eu peguei um avião de Nova York para Miami, tinha um voo da Varig que saía 10 da noite, chegava, amanhecia aqui, era de Miami, vim para cá, no aeroporto meu filho levou, olha a aventura, isso era 4 da tarde quando eu recebi a ligação lá. Levou roupa para mim, eu troquei, mudamos de aeroporto para Eduardinho, pegamos o Tavares na época, fiquei em Tefé, de lá peguei um piloto, um avião menor, e fomos até Envira. Bom, chegamos às 4 horas da tarde lá, fiz as imagens que precisava, deu tempo, e quando foi amanheceu chovendo, eu olhei para o piloto e disse, aí cara, eu tenho que ir embora porque esse negócio eu tenho que pegar o avião da Tavares que vem lá do Acre, em Tefé, e aí eu tenho que chegar o tempo de editar essa imagem e colocar no Jornal Nacional hoje, à noite. Nossa. Aí disse, rapaz, deixa eu ligar para ir no Nepé. Era aí no Nepé, eu pegar o avião, tal, ligou, disse, rapaz, o teto tá baixo lá e tal. Eu disse, e aí, disse, tu tem coragem? Bora. Aí, bora, pro aeroporto. Eu, meu cinegrafista e o auxiliar, tava certinho, 4, um avião pequeno. Eu olhava para cima, as nuvens baixas estavam em cima de onde nós estávamos indo. Eu acho que eu falei uma história parecida um dia aqui, não foi? Foi. E olhava para baixo, as árvores deviam estar no máximo a 100 metros, não estava mais do que isso. Então ele ficava... Cara. E ali, ia dizendo, nós não vamos subir porque depois eu não sei onde é que eu vou descer. Se eu entrar nessa nuvem, vai ficar complicado. Ele dizia, vocês não vão mostrar essas imagens para ninguém por aí, senão vão me caçar. É o ponto que eu queria chegar. Veja só. Quando nós chegamos na cidade de Eurinepé, a torre da igreja estava passando assim, você estava olhando ao lado. Caraca. Deu a volta, rezou. Lá, olhando para a turma, o meu cinegrafista amarelo, mas gravando tudo, né? Enfim, eu fiz muitos dessas de posar em pista de barro, como no Juruá, mas eu me apaixonei pela aviação por conta disso. Cometeu esse camarada uma imprudência e poderia ele ter perdido o brevet dele, a licença para voar?
Não. Não, porque é por conta e risco do piloto. O piloto aqui é o comandante. Legal. Mas só voltando ali no aeroclube, rapidinho para a instrução, nós temos hoje 6 aeronaves à instrução. 2 172, Cessna 172, quem é aluno, quem é piloto sabe, são os aviões de instrução inicial. Nós temos 2 Tupis, que são monomotores, trem fixo, 4 lugares. Nós temos um Cessna 172, que é uma asa alta, 4 lugares, também excelente o avião, KLB. E nós temos um Seneca bimotor para fazer instrução de multimotor e fazer cheque de multimotor. Então hoje nós temos 6 aeronaves. Peraí, esse cheque de multimotor é aquele que o piloto vai estar habilitado para vários. Avião com mais do que um motor. Mais que um. 2 ou mais. Aí o que acontece? Além desses 6 aviões, nós temos mais 2 simuladores. 2 simuladores terrestres. Inclusive fui eu quem comprou os 2 simuladores. Um simulador de monomotor, que engloba várias aeronaves monomotoras, e nós temos um simulador bimotor excelente, que também engloba vários bimotores. O Seneca, Baron, Aerostar, vários modelos de bimotor. Então hoje o Aeroclube do Amazonas é um aeroclube que está completo, muito bem equipado para poder fazer o curso de qualquer piloto. É isso quando você estava falando da questão do piloto estar treinando ali na área de taxiamento, não sei se é isso que se chama, em que ele vai ver a mistura, puxa, acelera, segura, tal. Essa parte não seria no simulador? Não, o simulador você vai aprender para poder fazer os voos por instrumento. Entendendo? Agora, para operar a aeronave, é com a aeronave. O voo do simulador, se você for aprender a voar instrumento no avião, voando, você gasta muito. Porque você erra, você volta, você vai testar, você vai ver, tem o plotter. Enquanto que no simulador, você aprende, faz tudo, aí você vai para o avião. Tanto é que você vale para o FR, vale 10 horas de simulador. E nós estamos falando aqui da ideia de... Eu quis dar uma ideia de custo para as pessoas que estão assistindo, que tem muita gente com vontade... E o simulador tem custo de quanto? R$150 É muito barato. É bem barato. Mas o cara já sai bem preparado para ir para o lanche, né? Real. Ele só vai para o simulador se ele souber voar. Ele tem que voar, tem que saber voar para poder ir para o simulador. O simulador ele vai fazer um voo por instrumento, voo fechado, para saber. Eu estou voando, se eu subir eu não sei mais onde eu estou. Ele no simulador ele vai subir e ele vai saber onde é que ele está. Está tudo fechado embaixo, mas ele sabe onde é que está. Se fosse por isso... Você sai daqui para Manaus, de Manaus para São Paulo, para Goiânia, o Boeing sobe, ficou nas nuvens tudo, ele não sabe onde está, ele, ai meu Deus do céu, bota a mão no olho, meu Deus do céu, me perdoe. Os aparelhos. Ele tem que saber onde é que está. E o voo por instrumento é muito melhor que o visual, pelo menos para mim. Eu, pelo menos, gosto bem mais do instrumento que o visual. Eu prefiro voo visual. Então eu vou na região amazônica há muito tempo, muitos anos aqui. Eu vou muito no Caribe, o Caribe é minha casa para voar. E você voar no Caribe visual a 10 mil pés, 8 mil pés, 7 mil pés... Tem visual nessa região com 10 mil pés fácil? Lógico. Passou de 4.500 pés, 3.500 até 14.500 é visual. É visual. Aí se eu quero voar instrumento, vou mais lá para cima, aí eu vou para mais para cima, mas aí eu estou economizando combustível. Você gasta para subir, mas depois você está lá em cima, o consumo é menor. O impacto é menor, né? O consumo é menor, o arrasto é menor. Arrasto é menor. Bom, vamos fazer um pequeno intervalo, tá? E eu volto já para voltar a conversar com o comandante Yuri. Doutor Luiz Mário precisa ir embora. Agradeço a participação, consegui te trazer aqui dando explicações. Mas o assunto não acabou não, hein? Não. Vamos marcar o dia pra gente ficar conversando aqui sobre aviação o tempo que você quiser. Em outro pôr do sol. Passa um intervalo rápido enquanto o doutor Luiz Mário volta lá pro consultório e a gente volta já. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Estamos de volta e para você que estava aguardando aí, que está acompanhando a gente nesse horário, para ser sincero, normalmente nesse horário nós fazemos ao vivo, né? Mas hoje é o ao vivo da gravação. Nós gravamos um pouco mais cedo com a autorização do nosso amigo Milton Cordeiro e nesse momento eu estou tendo uma reunião e coisas interessantes que vou adorar contar para vocês numa próxima oportunidade, certo? Isso mesmo. Bom, vamos continuar com o comandante Yuri aqui. Nós estávamos falando a respeito da sequência
porque é um bom exemplo, porque é um jovem de 21 anos que já é piloto comercial, já está autorizado, né? Já. E ele já está habilitado para, se você, hora dessa, for embarcar no Eduardinho, no caso, ou mesmo no Aeroclube, e ver um jovem com cara de menino, pode ter certeza que está habilitado, bem treinado, né? Não é, Milton? É verdade. Piloto privado já passou por essa fase Já. e hoje já é piloto comercial, né? Sim. Bom, e me conta essa fase. Só um pouquinho. Tu pode me dizer quantas horas você precisa realmente ter para ter? É o brevet? É o brevet que a pessoa tem? sim, pra a ter licença. O brevet comercial, a licença. Sim, claro. Então, Quantas horas? só resumindo, para o pessoal que está ouvindo ficar bem mais ciente, porque são números bem óbvios. Enfim, para piloto privado, que é a primeira licença obrigatória que todo piloto tem que ter, são 40 horas no mínimo. Tá? Todas as horas que eu vou 40 falar horas. aqui são mínimos, tá? Mínimo. Tem escolas que cobram mais, aí é de cada uma, mas o mínimo que a ANAC pede, nas instruções suplementares e manuais dela, é 40 para piloto privado. Aí caso a pessoa caso ela queira trabalhar de maneira remunerada na aviação, você tem que ter pelo menos a licença de piloto comercial, que são mais 110 horas. Então, você primeiro tira a carteira de piloto privado, faz as 40 horas. Para comercial, você tem que voar, pode ser na escola ou por fora, mas por fora são mais horas, eu tô falando só no ponto de vista da escola, mais 110 horas, totalizando 150 horas. Conta nesse horário. Quase 3 vezes O cara, mais, né? o cara Sim, pode ter ele já pode ser copiloto, ele já conta a hora de voo, por exemplo. Você está nessa fase das 110 horas aí. Sim, conta. Aí você vai ficar lá à direita onde fica o copiloto, Sim, né? sim. E isso vai contando a hora de. Então, é uma ideia muito boa, uma pergunta muito boa essa daí. Então, caso você tente ajuntar essas 110 horas, no mínimo, fora de escola ou aeroclube, Sim. aí esse valor já é mais alto. São mais 160 horas, no caso, se você, por exemplo, voar com alguém anotando hora. Digamos assim, digamos que eu tire minha licença de piloto privado, vou pegar um exemplo mais fácil. Eu tiro minha licença de piloto privado e tenho a minha aeronave. Se eu quiser ajuntar hora na minha aeronave, né, que não é numa escola, para conseguir a minha licença de piloto comercial, eu tenho que voar mais 160 horas, sem considerar essas 40 que eu tenho, para totalizar 200. Aí eu vou no checador da ANAC e consigo minha licença de Eu piloto estou comercial. falando isso que eu vivi situações assim, eu como passageiro, e eu observava que em aeronaves pequenas, quando eu ia com a equipe fazer trabalhos de vídeo, documentários pelo interior, tinha um copiloto, ele tinha uma... Berimbela. no seu nome. É Berimbela o nome. A Berimbela é o nome. E ele, em determinado ponto, o piloto entregava para Sim, ele o sim. comando e anotava. A hora. Fazia, inclusive, comunicados e tal. Sim. E aí eu me lembro que uma vez eu disse a eles, não, ele não é bem treinamento, ele está contando horas. Isso. Porque o Luiz Mário falou agora há pouco que não é permitido passageiros em voos De instrução. de instrução. Que é só as 40. Depois das 40 não é mais Pois voo de é, aí instrução. o cara pode chegar e sentar ali para contar a hora como na função de copiloto. No caso, duplo comando ou em comando, depende. Hoje em dia, você tem que. Essas 160 horas ou 110 nos aeroclubes tem que ser em comando. No caso, em comando, em que sentido? O que vai na sua caderneta é que está em comando. Mas se você está em comando ali de fato, é outros 500. Pois é, porque se tem um piloto e tem um copiloto, mas ele passa o comando para você, conta para ele. Conta. É isso, né? Conta. Bom, e você passou por Mas essa... uma pergunta de leigo, Sim, desculpa claro. perguntar, Não, claro. mas a gente sabe que todo avião tem um piloto automático. No caso, tá tudo cavoque. Sim, O cara vai tudo embora, cavoque. tá navegando numa boa, aí o cara aperta o piloto automático. Tá contando essa hora mesmo, cara? Sim, claro. Porque, assim, quem tá ali por trás do piloto Porque eu automático pensava é o que ele piloto. tinha que estar no manche mesmo. Não. Assim, pra falar a verdade, com o automatismo na aviação, ela se tornou mais segura. Porque antigamente as aeronaves elas contavam com pelo menos 3 pilotos. O senhor que já voou bastante já deve ter voado o DC-10, já deve ter voado o DC-8, essas aeronaves dessa época. O 727, por exemplo, né? A Varig tinha bastante, aquele trijato da Varig. Na verdade, o 727 era a VASP que tinha. A VASP também. A Varig era 737. Sim. Porque a Varig teve, mas eu acho que era só de cargueiro, não tô lembrando. A Mas Va- a VASP de fato a VASP tinha o 727, para que passageiro. eu achava até mais rápido. Eles são muito rápidos, os 727. Essas aeronaves eram com 3 pilotos, né? No caso, 2 pilotos que comandavam, né? O comandante e o copiloto e engenheiro de voo. Mas engenheiro de voo também é piloto.
Só que ele está na função de engenheiro de voo. O que acontece? Isso aí é comprovado, tá? Baseado na psicologia para aviação e também em fatores humanos. Quanto mais pessoas, né, seres humanos envolvidos numa operação, mais suscetível a erro a gente está. Porque tem aquela frase que a gente fala que 2 cabeças pensam melhor que uma, sucessivamente. Mas na aviação, na operação, não é bem assim, porque conforme eu acabei de citar, o ser humano está suscetível a mais erros do que a própria tecnologia. Não que a tecnologia não esteja suscetível, mas a quantidade, né, a probabilidade é muito menor. Então, qual é o papel do piloto hoje em dia, né, justamente com o piloto automático que você citou? É o gerenciamento do voo. Então, o piloto automático ele faz a pilotagem da aeronave, né, de maneira muito suave, de maneira muito confortável para o passageiro, né, coisa que, assim, o humano ele não consegue ter esse feeling, esse ajuste fino que um piloto automático tem. É impossível, porque é um feeling muito pequeno. Então, o que o piloto faz? Ele justamente gerencia esse trabalho que o piloto automático faz. Ele gerencia o voo, estando como? À frente do que pode acontecer. Ao invés de se preocupar apenas com a pilotagem. Tem uma situação e a tomada também é dele. Exatamente. Né? A tomada de decisão na hora de vamos ver. Porque 2 pessoas tomando 3... O Milton falou numa situação agora do piloto automático, e eu sempre pensei na questão do cara estar fazendo voo sozinho. Existe um despertador, por exemplo, estou voando sozinho, eu sei que o meu voo vai de 4 horas e meia, posso fazer um pouso em Tefé, que é meio do caminho, está tudo cavão aqui, já comuniquei, já olhei a meteorologia, chequei, piloto automático, e dou uma reclinada. Às vezes, na verdade, ele foi em piloto automático quando ele quer fazer relatórios, escrever alguma coisa e tal. Se o cara pegar no sono... Poxa, cara, aí você complica. Não pode, tá? Se você estiver voando solo e não tiver nenhum outro piloto, obviamente, capacitado voando com você, você não pode de maneira alguma descansar ou dormir, mesmo que tenha um piloto automático. Mas muitos fazem. Mas essas coisas, todos nós sabemos que o sono pega a gente de surpresa. É a fadiga. Tô legal aqui, tô tudo bem. Aí, de repente, eu ponho no piloto automático e, do nada, de uma hora para o outro, todo mundo já se viu na frente da televisão e dormiu meia hora. Cara, existe algum procedimento ou um alerta do avião? Não existe. Só quando se ele tiver achando. É perigoso essa situação. Mas existe mesmo voo solo? A pessoa faz essa situação? Sim, eu faço constantemente. Pelo menos durante a minha formação. No final da minha formação era tecnicamente voo solo. Eu, por exemplo, eu fazia muito Anápolis, Caldas Novas, Anápolis, Uberlândia, tudo solo. Para o piloto ele ir adquirindo uma autoconfiança. Obviamente não em excesso. Você já está na vida aérea já há um tempinho já estou uns 3 anos. Não é muita coisa, né, comparada a outros. Não é muita coisa para um cara de 21 anos. É muita coisa, rapaz. O primeiro voo solo que eu fiz eu tinha 18. Né? Atualmente eu estou com 20 e eu fiz... Eu tenho aproximadamente solo, tenho mais de 20 horas solo. Não é muito, mas... Entre o monomotor, que na verdade não é monomotor, porque ele é turbo-hélice, um dos aviões que eu gosto mais e que faz parte das aeronaves que servem para o presidente dos Estados Unidos, que é o Caravan, né? Caravan. Você é piloto habilitado por Caravan, né? Sim, como ele é aeronave classe, né, uma categoria classe, monomotor, justamente... eu, inclusive, tenho 20 horas de Caravan. Eu tô gostando do avião, que eu não gosto que chame ele de monomotor, porque, na verdade, ele não é monomotor. Ele tem 2 turbinas. Ele tem a turbina, que são 2. Então, uma turbina e uma hélice. Como é que funciona? Vou tentar exemplificar. O motor dele, como o senhor mesmo falou, é um motor a reação, né? Ele é turbo-hélice. Existem dois conjuntos de turbina dentro de um único motor. Talvez isso gere um pouco de confusão. É uma hélice, né? Só tem uma hélice lá na frente. Mas o conjunto que compõe esse motor, que é o quê? O compressor tem uma turbina e do outro lado do eixo, que é ligado à hélice, tem uma turbina que a gente chama de turbina livre, que justamente pega esse ar, né, esse gás de escape que sai dos compressores, bate nessa turbina que está ligada ao eixo da hélice e faz a hélice girar. É um avião extremamente confortável. Ele tem a panorâmica excelente. Que ele, né, ele é muito espaçoso. Para você que não sabe, ele parece um teco-teco desse monomotor, mas é um que tem uma barriga embaixo, bagageiro. Que é o bagageiro. Tá? Eu adoro viajar nesse avião. Ele não é veloz,
mas ele é bem confortável, né? Confortável e muito seguro. Muito seguro. E versátil demais. Eu voei essa aeronave no Amapá, eu já levei caixão, já levei vacina, já levei profissionais da saúde, profissionais da educação nessa aeronave, já levei só carga. Agora, nesse período de pandemia, você fez transportes de caixão? Sim, infelizmente, mas né, sim, fiz. Uma pergunta Sim, também claro. de leigo, que aqui, eu sou leigo. O Pitanga não, porque o Pitanga Questão do é jornalismo o tempo só, todo. né? O jornalista tem que saber viajando um no pouquinho de interior, cada essas coisa, né? todas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Você acha, agora, a opinião de um profissional, do comandante, que aqui na Amazônia, para fazer esse tipo de voo comercial mesmo, não seria melhor aqueles que, tipo Catalina, que pousa na água? Que Os hidroaviões, seria. Hidroavião, Hidroaviões. no caso. Então, O que você Só acha? a título de complementar, aqui na região, a maioria dos caras eles são adaptados Anfíbios. para anfíbios. tá? Anfíbios, né? são. Porque muitos rios dá um pane, Mas cai tem. na mata, cai no rio. A maioria. Exato, tem isso também. É melhor. Você foi longe, hein, cara? Você foi lembrar o Catalina. Porra, mas é naquela época, tempo, né? A gente é antigo. Olha aí, diretor. Não, Miquel, ele é mais antigo, mas poucos dias, poucos anos, né? Então, quer dizer, é antigo mesmo. Então, é uma pergunta muito boa também. E aqui na região amazônica, realmente vale a pena. Inclusive, não é à toa que tem, por exemplo, a CTA, que tem alguns caravanas que são anfíbios. Mas depende muito da missão que você vai fazer. Porque, por exemplo, convenhamos, vou pegar um exemplo aqui bem também leigo, digamos. Uma aldeia que está à margem de um rio, na pior das situações, ela pode ser atendida por um barco, né, por uma embarcação. Agora, por exemplo, voos que eu fazia muito, que eram para comunidades indígenas, pelo menos no Amapá. Aqui na Amazônia é o que mais tem, com certeza, em números muito maiores. Comunidades indígenas que são isoladas, por exemplo, no meio da floresta, sem nenhum rio largo e grande o suficiente para um avião anfíbio, e que a maioria das vezes está em terra mesmo, né? Então, comparado em relação a termos de urgência e também de mobilidade, acaba se sobressaindo as aeronaves terrestres, né? Que são os litoplanos, que são aeronaves que só pousam em solo, né? Em solo. Os anfíbios são extremamente versáteis, né? O Caravan, por exemplo, o Caravan que só pousa em terra já é muito versátil. O que é anfíbio é mais versátil ainda, mas é um preço a mais, né, para ter aquele equipamento de flutuação. E a quantidade de aldeias ou até mesmo de localidades que você vai atender com uma aeronave que só pousa em terra é maior do que na água. Que na água, às vezes, é mais barato mandar uma embarcação. Depende muito, é muito relativo, mas que, com certeza, as aeronaves anfíbias, elas permitem uma melhor eficiência. Confortável para subir, viu, Milton? Desculpa, uma outra pergunta que eu tenho até curiosidade. Eu estava numa praia, aqui, umas 4 horas daqui de Manaus, e estávamos acampando, dormindo, e de repente chegou um hidroavião pequenininho, 2 pessoas chegou, parou, um casal de pessoas. Precisa ter brevet também para fazer esse tipo de... Porque o avião era tipo assim, minúsculozinho, era 2 pessoas que encostou, abriu assim... É o Petrel. Eu não sei o nome. Só uma cabeçona lá dentro, sem que abre... E uma hélice grande aqui em cima, só... É o Petrel. Leve, viu? Rapaz, É um ultraleve, é o Petrel. Foi aquele avião que o Herbert Viana, um daqueles que o Herbert Viana caiu, né? Lá no Rio de Janeiro, né? Ultraleve com cabine e tal, a cabine que só cabe 2 pessoas. Deve ter mas sido era uma coisa assim, minúscula, né? Era uma coisa pequenininha, cara. É o Petrel. Então, para voar ele, como qualquer outra aeronave, anfíbia ou terrestre, você tem que fazer o piloto privado no mínimo, ou Até drone. Daqui a pouco tem que tirar a carteira para drone, viu? Mas tem projeto. Não, já tem, o rapaz já esteve cara. aqui, ele tem fazer o curso, porque estão exigindo dele para operar o drone, pelo menos essa parte teórica, aí existem não só conceitos, mas existem codificações aí que ele precisa saber do voo, né? Então, mesmo para voar esse tipo de aeronave, né, você pode tirar uma carteira de piloto desportivo ou de piloto privado, vale mais a pena atualmente a de piloto privado, que já engloba tanto as aeronaves experimentais ou as homologadas. No caso, o Petrel ele é experimental, mas isso não significa que é menos seguro ou mais seguro que as aeronaves homologadas.
Mas, enfim, tem que fazer o curso de piloto privado. E para aeronaves anfíbias ou hidroaviões, né, que são as aeronaves que pousam só na água, o anfíbio pousa tanto na água quanto na terra, tem que fazer uma adaptação na aeronave específica, é poucas horas, é um endosso, né, que o instrutor dá, só para te ensinar a pousar e decolar na água, que é um pouco diferente. Né, mas, sim, precisa ter a formação básica de piloto privado. Eu não sei, olha que eu conheço vários modelos e tamanhos de aviões, fabricantes, mas eu só viajei num avião anfíbio. Eu acho que ele não era anfíbio, não, ele era hidroavião mesmo. Uhum. E porque os outros adaptados fica alto. E eu. Fica muito alto. Quando eu estava com os 140 quilos, há um tempo atrás, isso há alguns quilos atrás. Não muito tempo, né? Não faz muito tempo. Mas eu tive dificuldade, desconfortável. Desconfortável, tem isso uma também. Pessoa pesada, porque é uma escala. Eu acho que 2 metros e pouco mais. A aeronave, o anfíbio, por exemplo, o Cessna Caravan anfíbio, né, que pousa tanto na água quanto na terra, ele é quase o dobro de altura quando ele está em solo. E o Caravan ele já é um pouco... em solo ele tem a escadinha, né, no lado direito dele, na porta traseira dianteira. Mas essa estrutura de aço que tem lá, de alumínio, será? É desconfortável para subir. É desconfortável porque ele não define uma escada. Exato, não define. Ao contrário do Caravan, que é um Caravan que só pousa em terra, ele tem a porta lá, traseira no lado direito que já vem com uma escada, é bem mais tranquilo. Outra situação. Essas viagens que nós fazemos para o interior, o local mais emblemático mesmo, assim, que nas histórias da aviação aqui na Amazônia, eu acho que é a região do Rio Juruá. Porque o piloto disse uma vez para mim assim, não, nós procuramos seguir o caminho dos rios, até por questão de segurança e tal. Sim. Mas um rio em que você... para você ter uma ideia, nós passávamos às vezes um barco, uma lancha razoavelmente rápida, em determinado ponto, Milton, e aí íamos serpenteando. Estou acompanhando aqui. 6 horas da manhã, 6 horas da tarde, nós estávamos a 200 metros do ponto que havíamos passado pela manhã. E eu me lembro que o ex-governador amazonino Mendes, uma vez, disse, vamos encurtar, porque uma viagem até Erunepé, em Vira, dava 23 dias num barco desse daí. Não, é o que os caras levam de balsa, 20 e tantos dias. Ele disse, se der um furo no local tal e no local XY, ele ia encurtar em algo em torno de 2 semanas. Caraca. O caminho. Porra, foi o que nós estávamos falando. Foi uma gritaria danada dos ecoxiitas. Não pode cortar, não pode furar, porque os caras já estão aguardando num período. Bom, quero anunciar para vocês, por favor, direção, mostre aqui a chegada. Enquanto esse moço aqui, ele dá as fugidas dele, porque ele divide com as funções. Ele é o único cara que em 8 horas de trabalho ele divide 3 funções, então ele acaba trabalhando 24, né? Eu não sei se eu sou muito bom ou se eu faço 3 coisas ruins. Que dá certo, dá. Vou blasfemar um pouquinho, você está quase onipresente, viu? Rapaz, olha aí, é uma comparação boa. Bom, nós estava contando aqui a evolução e chegamos à parte em que ele está pilotando, ajudou muito na pandemia. E está voando atualmente, está trabalhando para alguma empresa, te chamam de vez em quando, para você estar só agora como instrutor? Então, desde quando eu chequei, fiz poucos voos, até porque faz pouco tempo, né, que eu terminei. Chegou aonde e de onde? Aqui em Manaus. Não, desde que ele checou. Checou é um termo, né? Ele fez o cheque da ANAC. Eu sei. Não, tranquilo. Sim, desde quando eu fiz o cheque de piloto comercial, eu fiz poucos voos, até porque não foi há muito tempo. E também porque eu estava conciliando com já o final da faculdade, também com o trabalho lá na Lift. Né, Você já concluiu, já graduou a faculdade? Eu graduo esse ano. Terminou esse ano a graduação. 21 anos, viu, gente? 21. E, enfim, eu estava justamente conciliando o término já da faculdade com esse finalzinho das horas de voo que eu complementei em janeiro e com o trabalho na Lift. Então, a faculdade é sobre aviação? Sim, é ciências aeronáuticas. Existe essa. Vale a pena ressaltar que é só em universidade particular atualmente que tem ciências aeronáuticas. E, assim, é um curso que está longe de ser caro. O cara não é caro, a formação superior. Não precisa desse curso para ser piloto. Não precisa. Não. Em que ajuda na profissão? Olha,
Sendo bem sincero, Mecânica. bem sincero, o curso de ciências aeronáuticas, não vou falar por todos, eu posso falar apenas do ponto de vista da minha, né? Mas assim, hoje em dia, o curso de ciências aeronáuticas, ele é mais uma formalidade para dizer que você é graduado e não tem apenas o curso técnico de piloto comercial e piloto privado, do que de fato um baita diferencial. Não deve ser mais do que isso. Por exemplo, deve te ajudar na carreira quando você for para aeronaves maiores, talvez. Assim, vai ser um diferencial apenas para a seleção, se tiver, depende muito da companhia, né? Porque assim. Tem o inglês técnico? Não, como matéria? aí é outra coisa. O inglês ele tem um peso muito maior do que ter a faculdade, viu? Sim. Porque faculdade, ela é opcional. Dependendo da seleção que for ter, se eles precisarem muito de piloto, a faculdade nem é levado em consideração, mas o inglês é obrigatório. Sim, mas por que eles não colocam na grade desse curso, por exemplo, o inglês técnico? Eles colocam, mas muitas das vezes o inglês técnico que tem, pelo menos na minha, o inglês técnico que tem na minha faculdade não é nem um pouco real com o que você tem na operação e também nas provas que você tem que fazer de revalidação, que é o ICAO. Aí eu posso falar com um pouco mais de propriedade, Pitanga, porque a minha ex-esposa é americana. Eu morei nos Estados Unidos por 5 anos, quase 5 anos, né? 4 anos e 8 meses. E ela é professora de inglês de nível superior. Ela dá aula numa universidade nos Estados Unidos, onde o programa de inglês, que eles chamam de ESL, English as a Second Language, né? Inglês como língua secundária. Então, ela dá aula quase que exclusivamente para estrangeiros que querem aprender o inglês, não só o inglês técnico, mas o inglês acadêmico de formação. E ela dá também esse curso, inclusive ela quem ajudou o Dr. Luiz Mário a renovar o ICAO dele na época, certo? E ela faz esse curso do inglês para aviação. Bom, as escolas públicas, só para ilustrar, e eu tive lá minha experiência, as escolas públicas dos Estados Unidos, principalmente na área de Miami ou todo o sul dos Estados Unidos, Sim. eles mantêm curso em qualquer período do ano com matrículas abertas para todos os estrangeiros que moram lá. Para fazer curso para imigrantes. Exatamente. Chegou lá, se você quiser, tem lá uma turma sendo aberta daquele período, você parece. E exatamente, que eles querem que as pessoas aprendam a falar o idioma inglês. Exato. E é importante. Então, voltando a falar do inglês técnico para a faculdade. Na faculdade, que eu estou terminando a minha graduação, tem, na minha, tá? Não posso falar pelas outras, porque a grade muda de uma universidade para outra. São 3 matérias de inglês técnico. Então, tem muitas faculdades, universidades com esse curso? Tem. Cresceu muito durante a pandemia. Em que lugar? Em Goiânia, na PUC Goiás. Eu estou em transferência da PUC para a Uninasal, para continuar EAD, porque a PUC voltou presencial e eu precisei fazer essa transferência, mas a graduação é a mesma. Enfim, onde eu estudava, né, que era na PUC, tinha 3 matérias de inglês técnico. Assim, sinceramente, não te prepara para o dia a dia, tá, da aviação, da operação, né, e muito menos para a prova que a gente tem que revalidar em média de 3 a 5 anos, para você poder fazer para você se manter proficiente na língua inglesa e poder fazer voos internacionais. O próprio comandante Dr. Luiz, ele vai realizar daqui a alguns meses a revalidação do inglês. E assim, onde que a gente faz o preparatório? Onde que a gente faz esse aprendizado, né? O aprendizado você já tem que ter de um certo tempo, mas o preparatório exclusivo por exemplo, para a prova, você faz com um profissional da língua inglesa, a maioria das vezes que é piloto, por exemplo, comigo, e o que eu justamente recomendei para o Dr. Luiz, foi a Amanda, que é a instrutora lá da escola onde eu trabalho. Foi ela que me preparou, inclusive, tá? Porque inglês de universidade não vai te preparar, sinceramente, para lugar nenhum. É um inglês extremamente técnico, Pitanga. E assim, a prova do ICAO, como o inglês hoje ele é considerado uma língua franca, o que é uma língua franca? O inglês é uma língua universal. Você quer negociar num comércio exterior com uma outra nação, você é brasileiro. Isso eu já tive por experiência própria. Já fui contratado por empresários daqui de Manaus para ir para a China sendo intérprete de inglês, e um chinês era também inglês. Então, assim, era um brasileiro
lidando com o comércio exterior com o chinês, e qual foi a língua que nós tivemos que adotar para fazer a negociação toda? O inglês. Da mesma forma, na aviação, como a gente conheceu o CAVOC, termos na aviação, foi utilizado o ICAO, que o ICAO significa uma sigla para a Associação Internacional de Operadores de Aeronave. De aviação civil. De aviação civil, desculpa. A Organização Internacional de Aviação Civil. É uma organização onde existem, como se fosse a ONU, vários países signatários, e eles adotaram a língua inglesa como a língua da aviação. 2 idiomas. Agora só um pouquinho. Só para ilustrar o que ele está dizendo, eu quero lhe ouvir, porque você está caladinho aí, sempre coisa boa. 2 idiomas são internacionalmente conhecidos como convenções. O inglês e o espanhol, para você falar em qualquer... Quem não aceita o inglês e o espanhol como idioma para ser, é o francês. O francês é cheio de mais, né? Sim, Luiz. O que eu ia perguntar pro Augusto era uma curiosidade. Como ele está falando brasileiro e com um chinês, uma língua, você entendeu direitinho o sotaque do chinês falando inglês, meu querido? Como é que é? Fala isso pra gente. Olha, é muito complicado e é uma polêmica, justamente como o comandante falou. Existem certas nacionalidades que, por terem uma dificuldade muito grande de falar o inglês, e não é só você falar, que a comunicação pressupõe um interlocutor A, um interlocutor B e o entendimento daquela mensagem. Pô, já houve, se não me engano, foi o quê? 2 ou 3 casos de aviões no Oriente, naquela parte da Ásia, Oriente Médio, ali na parte do Pacífico, que o avião sumiu. Como é que aconteceu esse acidente? Não se sabe. Tudo não se sabe, obviamente, o avião sumiu, não conseguiram encontrar a caixa preta, mas assim, suposições educadas, como diremos assim, né? Até pegando do inglês, né? Um educated guess, uma suposição fundamentada, que pode ter sido um erro de comunicação. Um erro de comunicação entre o piloto e o controle. Miscommunication, né? Uma miscommunication, uma falha na comunicação, leva um avião totalmente fora de rota. Isso aqui aconteceu no Brasil com a Varig, aquele Varig que caiu no sul do Pará. Exatamente. Exato, Varig 254. Exatamente. O piloto, achando que estava indo para uma direção, estava exatamente na direção contrária. E por erro de leitura, orientação, talvez. Orientação, comunicação foi um erro de tudo. Na aviação... É considerado como falha humana, né? Total. E vamos dizer assim, na aviação, vale salientar, tá aqui o comandante que não me deixa mentir, é muito raro você ver um acidente, alguma coisa na aviação, sendo resultado ou fruto de um único erro grande. Uma fatalidade. Não existe fatalidade na aviação. Geralmente é uma soma de vários erros pequenos que esses erros vão fazendo, criando efeitos em cascata, e no final o resultado é por isso que cada vez que tem um acidente desses, fatalidades, é que eles normalmente vão buscar cada pedacinho e procuram levar para aquele local onde estaria, vão montando o quebra-cabeça do avião que foi quebrado e encontrar a falha para que essa não se repita. O transporte aéreo, ele é o mais seguro, não é um dos mais, é o mais seguro do mundo e de todos os tempos, exatamente porque cada acidente é tratado da mesma forma, como aquilo que não deve mais acontecer. Quando eu falei nesse voo da Varig, nós temos outros exemplos, como aquele da Gol, que caiu no Mato Grosso. Aquele ali já foi... Isso, depois de ler, e como jornalista, eu cheguei a uma seguinte conclusão. Aqueles rapazes que foram buscar o Legacy, aqueles 2 pilotos que foram recebidos nos Estados Unidos como heróis, na verdade, eles estavam testando um avião e o que é que eles fizeram? Desligaram o transponder para não verificarem as manobras que eles talvez tivessem. Isso eu estou aqui no alto da minha ignorância, criando uma possibilidade. Eles, para fazerem as manobras que eles estavam querendo testar, porque eles tinham que chegar com esse avião testado lá nos Estados Unidos, eles desligaram. Isso aí foi constatado que eles desligaram o transponder. Significa que a aeronave que vinha em sentido contrário perdeu a referência. Então o que acontece?
Depois, em depoimentos, olha, eu só queria alertar as pessoas que estão assistindo, que muitas vezes nós mudamos de assunto, mas nós que somos aqui fixos do programa... A gente volta, vai fechando os parênteses. Nós parênteses. temos essa liberdade e eu previno sempre o convidado que nós divagamos em outras para dar exemplo. Porque é assim que rola uma conversa, como se fosse uma mesa de jantar, um bate-papo. Bate-papo. Bom, e o que aconteceu naquele dia, que eles estavam exatamente fazendo os testes, né? Jogando para um lado, jogando para o outro, subindo, descendo, perdeu a referência de lá, e depois o piloto lá dando depoimento, que ele ouviu um BAM, passou. Cortou um pedaço da asa do Legacy. do Legacy, do Legacy. O Inlet, O na verdade, Inlet. mas o do Gol torou a asa do Gol do meio. Torou e o Gol Caiu. foi embora. Então, morreu inclusive um amigo meu de infância naquele voo, e os caras depois foram recebidos, a Polícia Federal chegou a essa conclusão da investigação, a Polícia Federal, não só, o pessoal que fez a investigação, da Aeronáutica, Sim. e queriam trazê-los para... Eles foram condenados no Brasil. No Brasil, No exato. Brasil eles foram condenados. Mas continuam heróis lá, porque eles conseguiram pousar um avião que tinha perdido aquele biquinho que é... A ponta A do ponta Inlet. da asa, o winglet que eles chamam, que é a ponta da asa. Aquela ponta... Só uma ressalva em relação a esse acidente, né? Eu sempre leio, eu gosto muito de ler relatórios de acidentes e também de incidentes, a gente aprende muito. Com relação a... Foi muito especulado na época eu tinha 5 anos de idade, mas eu já me lembro bem dessa época, quando aconteceu o acidente do Gol e do Legacy. Você já era ligado a já gostava? Desde quando eu me lembro por gente, eu gostava de Já avião. era o menino que andava correndo. exato. Não. Então, assim, no relatório final, que é o oficial, que é pelo CENIPA, e também pelo NTSB, que é o órgão americano, ele não aponta oficialmente que realmente foi um desligamento proposital do transponder e que houve essa variação, né, e realização dessas manobras, mas tem um outro lado, que ninguém pode provar também que ele não fez isso. A gente não estava lá, né? Então, obviamente, com base em fatos, a gente pode... Eles se desligaram o transponder, isso foi informado pelo controle aéreo. E eles não ouviram porque já estavam em outras O frequências. controle aéreo sabe quando alguém desliga Sim, o transponder. sabe. Então, eles informaram que os caras... Agora, por que eles desligaram? exato. Eu imagino que foi para fazer os testes lá. Tem esses dois lados. E do mesmo jeito que, por exemplo, não dá para afirmar uma coisa, a gente também não pode afirmar que O eles também... motivo, porque exato. desligaram, eles Exato. desligaram. Sim, sim. É um fato, ele A desligou, aviação, foi... a aviação trabalha sempre com os fatos. O porquê dos fatos é que fica muito complicado. Por isso que... por que eles foram condenados aqui no Brasil? Porque na aviação é a ação que leva a uma condenação. Exato. A ANAC, que é o órgão regulamentador, né, o órgão regulador, desculpa o português, é o órgão regulador, né, a Agência Nacional da Aviação Civil, que é o antigo DAC, o Departamento de Aviação Civil, a ANAC, ela estabelece vários parâmetros para tudo, inclusive para nós. Eu trabalho também na clínica, né, na Clinicor, que nós realizamos as perícias médicas para emitir o certificado médico aeronáutico, que é o CMA, é a autorização que o piloto precisa ter, dizendo que ele está em perfeitas condições de saúde e condições mentais para desempenhar as funções. Qualquer tripulante, piloto, comissário, mecânico de voo, todos eles precisam ter, controlador de voo, todos eles precisam ter esse certificado médico. E a ANAC, através do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil, que é o RBAC, ela estabelece, cara, os parâmetros certinho. Exato. E são vários parâmetros. Você pode fazer isso, você pode fazer isso, você pode fazer isso. Ah, mas eu quero fazer aquela outra coisinha que é parecida. Não pode. Ela te julga e ela fiscaliza a ação. Ao contrário, por exemplo, do Código de Justiça, por exemplo, do Código Criminal, do Código Civil brasileiro, que ele leva em consideração a motivação. Por exemplo, homicídio é crime. Você matar alguém é crime. Porém... Não diga. Não, eu vou pegar só esse exemplo. Um homicídio é crime. Sim. O homicídio, mas matar alguém não necessariamente é um crime. Porque existe a legítima defesa, existe o atenuante. Na aviação não existe. Desligar o transponder não pode. Ah, mas eu... Não pode. Não pode. Você está em voo, você não pode desligar o transponder. Mas eu queria fazer isso. Não pode desligar. Aquela ação, não interessa o motivo. Aquela ação é factual. A aviação, ela é muito assim.
Por isso que eles foram condenados aqui. Aí a gente poderia passar mais 5 dias aqui conversando no programa para definir a questão política do porquê que eles foram liberados para sair do Brasil e foram direto para os Estados Unidos e tudo mais. Aí a gente não cabe a nós julgarmos toda essa questão. Não tinham como segurar os caras aqui. Exatamente. Tem toda uma questão política. Como se toda uma qualquer questão... cidadão brasileiro, porque eles foram autorizados a entrar de forma legal e têm todos os seus direitos protegidos pela nossa Constituição, pelo Código Civil, Criminal e tal. E eles tiveram aquele período que tiveram que ficar aqui. E depois tinham que ser liberados. Exato. Aí existe um acordo internacional. Você morou nos Estados Unidos. Sim. Eu fui muitas vezes lá, mas não morar mesmo não, porque a questão de você é respeitado como cidadão visitante, como cidadão. Sim, sim. E Esses direitos existem guardados. essas convenções internacionais. Uma questão que você deixou, com certeza, eu estou doido para salvar esse curso que ele disse, não influencia muito e tal. Eu falei sobre dois acidentes, nós falamos aqui, antigos ou outras citações aqui, e você deu data e tal. Isso é matéria na faculdade, por exemplo? Esses grandes acidentes? Eles sempre citam, né, os grandes acidentes que tem, para justamente do ponto de vista de aprendizado, mas não é algo compulsório, não é algo que você tem que ministrar, mas que é extremamente, do meu ponto de vista, necessário. Quem são os professores? Oi? Quem são os professores desse curso? Dessas matérias? São ex-pilotos? Então, aí que mora a grande variante, né? Então, no São meu ponto... teóricos. Hã? São teóricos. Não é em relação ao que eles foram, mas sim o que eles são atualmente, muitas das vezes. Muitas faculdades, eles justamente contratam, né, esses professores, pessoal mais experiente, que já foram pilotos. Isso daí tá ok. O problema é quando o grupo de professores ou são doutores em alguma outra área, que não tem nada a ver com aviação, mas que por algum motivo eles acabaram entrando no curso. Muitas das vezes porque é amigo, né? Tem afinidade e acaba sendo indicado para vaga. Apaixonados pela Exato. aviação. Não tem nada de errado, mas assim, a partir do momento que você começa a ensinar piloto aí já muda. Ou quando são controladores de voo. Assim, controlador de voo são os profissionais que justamente realizam o controle do espaço aéreo e também das aeronaves que voam lá. Mas eles não são os pilotos. Eles estão atrás justamente de uma tela. Eles não estão vivendo o que a gente vive lá. Então, é muito, assim, é um pouco complicado, por exemplo, numa universidade onde os professores que dão as matérias Minutinho só. principais... Quantos minutos? Já temos 30. O rápido intervalo aqui, rapidinho, e voltamos já já. Vai fugir não, hein? Não, agora eu tô aqui direto. Tá certo, Milton? Vamos fazer rápido, porque nós estamos dividindo em blocos. E vamos voltar para o encerramento aqui, já já. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Vai render hoje, hein? Milton estava dizendo aí, o assunto às vezes pensa que não vai render, né, Milton? 21 anos, você entrou nessa faculdade, nesse curso de nível superior, depois de estar concluído o curso, pelo menos como piloto privado, ou hoje como foi? Foi uma junção. Assim que eu iniciei o piloto privado, às horas, eu já estava em aula na universidade. E aonde pretende chegar? Linha aérea. A intenção é linha aérea. Pilotar grandes aeronaves? Ele está aqui no celular dele. Pode mostrar. Tem um 777 na camisa. Levanta um pouquinho aí, por favor. Tá alcançando aí? Olha aí. Isso é Boeing, né? Uma excelente máquina. É uma excelente máquina. Eu já viajei muito em outras aeronaves de grande porte. Esse 777 é aquele que tem os dois andares. Não. Ele é andar único. Ele é andar único, mas ele é o último modelo do... O maior bimotor do mundo. E tem a configuração só para passageiros são 400 e poucos. Isso, a configuração que a gente chama seca, né? Que não tem classe executiva nem primeira classe. Exatamente. É configuração única. Não, na verdade, eu gosto do antigo, que depois, aquele que tem os dois andares, foi lançado ainda no final dos anos 60. O 747. 747, mas do que foi lançado, que são 4, 2 de cada lado turbinas, de lá para cá, eles iam modernizando, foi um avião que passou... Nunca... O A380 seria? Não, o A380 é da outra Airbus, não é da Airbus. Eu estou falando que esse 747 passou por modificações no decorrer dos anos. Bastante. E normalmente não acontece isso. O avião é isso, no final do projeto dura X anos, depois ele vem com outro modelo,
né? Mas quando o projeto é bom, eles O gostam de dar continuidade. 747 eu acho que é o campeão deles todos. Sim, sem dúvida. Eu gostava de andar no andar de cima, e é perigoso que não tinha piloto lá em cima, só tinha no de baixo. É. Ou era de cima, aliás. É em cima. É o time de É baixo. o famoso jumbão, né? O Jumbão, Jumbão. ficava parado na última. Como é que chama a sanfona lá? No último finger. Finger. É, no Ah, finger. é isso. Bom. Bom, quer dizer que quanto tempo você acha que chega a pilotar pelo menos um desse que a Azul utiliza aí? Como é que é que é nacional? É da Embraer? Da Embraer. tem. Tá, Indústria Nacional Embraer. Então, É um dos melhores aviões atuais, do mesmo mundo. comercial. são os mais seguros que tem na Mais verdade. seguros. Então, isso varia muito, muito. Eu que estou ainda entrando no mercado profissional, né, como piloto, isso varia muito, né? Depende de qual empresa que você entra e também depende de como está o mercado, que é o que a gente já vai falar também. Então, assim, não existe, eu não posso dizer um ano fixo, né, um número fixo de Há um projeto de vida e isso acontece com, assim, questão, você está dizendo de mercado. Exato, Há uma necessidade, a demanda, eles começam a contratar e, vamos supor, independente da empresa aérea. Eu quero criar situações, porque o nosso objetivo hoje aqui, e o doutor Luiz Mário veio aqui e contribuiu muito, porque tem um sonho de muitos jovens, é ser piloto. Sim. Vamos supor que uma dessas grandes aí abra a vaga, comecem a chamar jovens pilotos, que eles gostam de jovens pilotos, e qual é o procedimento? Vou trabalhar, vamos dar um exemplo aqui, tá? Não há nada. Os que eu mais tenho viajado ultimamente, que eu vou muito para a área de Benjamin Constant, em Tabatinga, e quem serve aquela área é a Azul, A Azul Connect. com esses 180, é o modelo lá da... São dois que são muito parecidos, um de 100 lugares, outro de 120, se eu não me engano. O Embraer 190. É o 190, que na verdade não tem 190 lugares. Eles Não, têm, é só o nome, ele é 120. 120. Bom, para chegar a pilotar um avião desse, você seria contratado e iria imediatamente fazer o treinamento para aquele equipamento? Boa pergunta. Então, depende muito da quantidade de hora que você tem quando entra, por exemplo, na Azul. Você já tem quantas horas? Eu tô com 180 horas, né, registradas. Somado aquelas 40 primeiro? Sim, tudo, total. Somado, inclusive, com o cara no E qual é o Amapá. mínimo para você chegar no... Então, depende, conforme você falou, depende muito de quanto eles precisam de você. Mas a média, tanto, não só assim, numa companhia específica, em média no Brasil, a Azul Latam, elas costumam contratar, assim, quando o mercado tá bom para voar jato, né, Airbus, Embraer, com no mínimo 500 horas. Tá. Veja só a pergunta que falamos lá atrás. Você tem 180 horas, você já é um piloto, comandante, habilitado para determinados equipamentos, monomotor no caso, e o Caravan, que é um Monomotor. Um monomotor, eu gosto que chame o Caravan de monomotor. Mas ele monomotor eu vou até... Ele é muito avião. Viu? Sim, mas Ele é monomotor biturbina, tem isso. Exato, né? ele é monomotor, porque existe monomotor, mono é ele só tem um motor, a gente não pode mudar, ele só tem o um que eu estou motor. dizendo não é por nada, é pela qualidade que ele tem. É porque as pessoas têm aquela coisa assim, né, de é monomotor, é só um aviãozinho, mas cara, O cara olha pro céu, quando o cara vai passando, pensa que é um teco-teco desse de 2 lugares. deixa eu te falar, Ele tem, não é- Imagina quando ele vê um Pilatus. É. É um avião demais. tem Pilatus. monomotor, pitanga, e isso a gente fala, né, o Dr. Lismar, que é meu pai, nós somos, né, proprietários de aeronave, e ele sempre fica sonhando com o próximo avião e planejando e tudo mais. Cara, tem monomotor de alguns milhões de dólares, Tranquilo. que assim, é uma máquina moderníssima. A única situação é que ela só é um motor, porque os aviões eles existem para atender diversas necessidades. Normalmente eles têm a hélice e tem a turbina também. Normalmente eles não saem mais só a hélice, né? O pistão, Não, você quer dizer aeronave a pistão, né? existe assim, essa divisão em categorias de um motor ou multimotor, né, que são Dois ou mais motores, e existe a propulsão a Propulsão. pistão, a turbina, que aí é o que Sim, a gente sim, chama sim, de sim. turbo-hélice, que é uma turbina que move a hélice, ou o jato. Tá. Né? Então, por exemplo, existe um jato mesmo, existe Citation Jet, existe jato, que é um jato só, existe o jato que é o bimotor, biturbina. Deixa eu continuar a pergunta, que o exemplo que eu dei era exatamente assim. Aí
você é contratado. E eles estão precisando formar novos pilotos para determinadas aeronaves. E você passaria, e eu já vi jovens de copiloto ali, eles passam a contar hora de treinamento nesses voos em que ele vai de auxiliar, porque são 2, 3 normalmente nesses aparelhos, vai o engenheiro sempre, né? Não, hoje em dia não existe mais o engenheiro de voo, é só o comandante e o copiloto. É por isso que vai sempre um mecânico lá no meio da gente, lá sentado lá. Depende da operação também, que às vezes... Tá, toda vez que vai para, acho que é porque não tem lá em Tabatinga. Aí tem que ir mesmo. E vai... Quando não tem uma base da companhia, tem que ter um mecânico. Um mecânico, ele sai daqui de Manaus, ele vai junto. Sim, tem que ir. Vai sentado ali na primeira cadeira, no espaço, eu bato papo. Eu estou sendo enxerido aqui, na verdade, porque é um assunto que eu gosto muito, né? E não sou... O Milton fica só olhando ali, é que ele sabe também muita coisa, mas ele Rapaz, na verdade, sou leigo. Mas é isso aí, são curiosidades que o comandante está tirando da gente, que é um universo muito grande. Quando você espera aos 30 anos já está pilotando uma máquina dessa grande, das grandes companhias? Se Deus quiser, sim. É teu objetivo? Meu objetivo, sim. Mas assim, não é porque é o nosso objetivo único, né, linha aérea, que não significa que a gente não possa também atuar em outras áreas até chegar no nosso objetivo. Não existe só um caminho. Sendo instrutor, por exemplo, como você é hoje, você está sendo instrutor. Sim, instrutor teórico, né? Eu tenho que fazer uma habilitação específica para instrutor prático, tá? Como qualquer outro instrutor. Mas, por exemplo, um dos meios, né, para se chegar em linha aérea, por exemplo, é ser instrutor, que você acumula hora, é trabalhar como um piloto particular, né? Por exemplo, no caso do Dr. Luiz, né, caso ele queira que alguém voe o avião para ele, né, ele contrata um piloto, né, que fica fixo para ele. Pode trabalhar na aviação executiva, no táxi aéreo, né, aqui em Manaus tem vários táxis aéreos, em Boa Vista também, em Goiânia nem se fala, tem muitos táxis aéreos. Então existem vários meios para você chegar na linha aérea. Porque o que a linha aérea quer é que você já tenha pelo menos um pouco de experiência. E como é que você consegue adquirir essa experiência? Voando. Você voou lá, no caso, em Goiás, a tua maior experiência foi lá, pelo que eu senti. Você era funcionário ou era chamado para determinada missão? Para voo, você está dizendo? Não, eu era aluno. Eu fiz a minha formação numa escola, no caso, você tem que pagar. Você falou que trabalhou nisso que eu estou dizendo. Não, eu trabalho na instrução. Atualmente eu trabalho como instrutor teórico lá na escola, mas não é ligado ao voo em si, é instrutor teórico que ensina. Mas já fez voo comercial, pilotando, levando passageiro, carga, já no Amapá, já fiz. No Amapá. No Amapá. Mas foi justamente no Caravan. Caravan. No Caravan. Que avião belíssimo. É perfeito. O Caravan é um equipamento e muito versátil e muito resiliente, principalmente para a nossa região amazônica, onde nós temos áreas de pista de barro, área de pista de grama, área que não tem pista física, então você transforma o Caravan numa aeronave, num Caravan anfíbio e faz muita operação, né? Eu trabalhando com o Dr. Luiz Mário, ele teve por quase 20 anos operação aeromédico, voei muito, pelo menos umas 4, 5 vezes de Caravan anfíbio, parando na beira da praia, o pessoal carregando bastante de maca, preparando, colocando o avião e tirando. E é assim que você serve. E o Caravan anfíbio, nós estávamos comentando aqui antes de você, no intervalo, é terrível, porque ele fica muito alto da base dele. Do chão. Da canoa lá, ele fica muito alto, cara. Exato. É uma operação uma operação à parte só para levantar a maca, dependendo da gravidade. De guerra. Exatamente. Eu queria lembrar qual foi a aeronave anfíbia que eu estava de passageiro e a água estava na janela. Era o Catalina. No teu tempo era Catalina. Deixa eu explicar para você que não é tão antigo. A Catalina era um voo que a Pané do Brasil, uma das maiores empresas aéreas de todos os tempos do mundo, deu exemplo. O que eles tinham, a estrutura de... Vinham aviões da Lufthansa, inclusive, fazer manutenção aqui no Brasil. Sim. A Pané, para você ter uma ideia, a área em que eles pousavam aqui é ali na frente do Educandos, onde se conhece a Panaí. Exatamente. O povo chama de Panaí por causa da Pané. A estação de rádio era lá no começo da Emílio Moreira ali, e meu pai trabalhava nessa empresa, motorista, não sei bem, mas
Era uma empresa que servia bem a bordo, foi um exemplo do mundo. Verdade. E A acabou, raiz dela é alemã. e acabou porque questões políticas, diga-se de passagem. Todo mundo sabe disso, né? exatamente. A Varig era ligada a quem mandava no país na época, e não convém. Então, sei a história, eu me interesso muito por isso. Também. A questão eu morar é você passar mais de 6 meses em alguns municípios do interior, a exemplo de Benjamin Constant, que passei alguns anos, Humaitá lá no comecinho dos anos 80, e eu ouvia histórias, como diria Milton Nascimento, nos tempos da Pandé. A primeira Coca-Cola foi, me lembro bem agora, nos tempos da Pandé. Você está falando do Catalina, que pousava lá no Rio Madeira, lá em Humaitá. Você está falando do Catalina, que ia no Rio Solimões, está na fronteira com os rios da região lá, levando e trazendo cargas, passageiros, doentes. Isso eu estou falando dos anos 50 e anos 60. Sim. A aviação, por muitos anos, foi extremamente importante para a nossa região aqui, como continua sendo. Até hoje. Eu só penso que deveria ser os aeroportos, aeródromos deveriam ser bem mais cuidados, porque nós aqui temos a necessidade. Sim. Não temos mais. A vida tem muita velocidade. A questão da comunicação tem velocidade na nossa vida. E aí, de repente, tudo aquilo que nós temos, as nossas necessidades, muitas vezes deixam de acontecer, porque muitas companhias não vão. A linha, por exemplo, que faz para Tabatinga, ela pertence hoje à Gol, que comprou os direitos da Varig. Só que muito pouca gente sabe disso. Ela aluga para a Azul, que tem dias que tem direito a 2 voos, e porque a Gol simplesmente não tem aparelho que possa pousar naquela pista que... A Gol, ela comprou a Passaredo também, né? Que a Passaredo ela consegue pousar lá em Tabatinga e a Azul também. Então, a Azul sim. Então, mas a Azul utiliza, que era dentro da Trip, que era essas pequenas empresas, e foi desde a época da Tavage que foi passando, que tem as grandes empresas que fazia Varig, que fazia Carauari e Tabatinga. Também já teve a Taba, né? Que era transporte aéreos da Bacia Amazônica. Isso caiu na mão agora que virou o Azul, que seriam 2 voos. Os voos diários, eles compraram aquilo que seria da Varig, porque são contratos de 50 anos, de 20 anos. Por isso. A concessão. Exatamente. Então, e assim, a aviação regional, no Brasil como um todo, mas principalmente na nossa região amazônica, ela tem um fator indispensável no desenvolvimento da nossa região. Com certeza. Entendeu? Muito bom. Inclusive, até o comandante colocou há pouco tempo, nós estávamos conversando mais cedo, hoje de manhã, né, e a respeito de como está, graças a Deus, nós estamos podendo ver uma retomada, vamos dizer assim, um novo fôlego na questão da aviação comercial de uma região, de uma maneira geral, no Brasil, né, as grandes companhias, Latam, Azul, Gol, estão voltando à contratação. Nós estamos, inclusive, na clínica, né, recebendo vários pedidos de cotação, de orçamento, de pessoas querendo renovar o seu CMA, né, pessoas querendo voltar a estar com os seus, vamos dizer assim, todos os seus requisitos, a sua documentação em dias, para no momento que a empresa chama para um processo seletivo, eles já estarem aptas a começar a atuar na hora. E é uma coisa que nos deixa muito alegres, porque a gente sabe que parte dessa nova leva vai ser para atender a nossa região. Há necessidade, porque você imagina uma viagem de Manaus para Envira, simplesmente 3 semanas de barco. Exato. E os barcos não são tão lentos como há 20, 30 anos atrás. São mais rápidos. Mesmo assim, é o que leva uma balsa para chegar em determinados períodos, que tem época que não chega. Tem períodos do ano que só o avião chega lá e vai levar o frango. E se é caro em Manaus, imagina, com essas horas de voo. Nem me fala. Acho. É muito caro. Então, a necessidade que nós temos ainda é muito grande. Só uma ressalva que eu sempre gosto de fazer também, principalmente aqui no Brasil, né, porque para fora a gente consegue ver isso com clareza, mas aqui no Brasil é sempre bom conscientizar todos, principalmente políticos, né, que querendo ou não estão nos representando, é que quando eu falar de aeroporto, eu vou estar me referindo a aeródromos, né, que todo aeroporto é um aeródromo.
Mas aeroporto, a atividade aérea como um todo, ela traz desenvolvimento por onde ela passa. Sim. Exato. Tá, então, muitas das vezes aparece campanha querendo fechar o aeroporto de Flores, querendo fechar o aeródromo de Campo de Marte lá em São Paulo, sendo que muitas das vezes você não para pensar o tanto que aquilo ali te traz desenvolvimento para a localidade. Não, e além do mais, esses aeroportos que eles querem fechar são aeroportos que foram criados comunidades ao redor. Depois, mas o aeroporto já estava. já estava lá. Já estamos quase no final do nosso Hora do Rush de hoje, e eu estava vendo uma situação aqui sobre a questão da importância da aviação na nossa região. Sim, é extremamente importante. Você imagina, além desse tempo em que você mandar barco, muitas vezes, levando cargas, levando alimentos para essas regiões longínquas, temos no norte do Canadá, e também no próprio Alasca, Exato. é tão comum o cidadão ter uma pequena aeronave de 2 lugares, muitas vezes, sim. mas lá parece que a coisa é acessível no valor. Exato, a gente estava até conversando hoje em dia, mais cara, cedo, a aviação para fora, na Europa e nos Estados como Unidos um automóvel. principalmente, é muito mais viável. É muito viável e muito mais acessível do O que aqui cara no tem Brasil. um avião na garagem. Exato. Exato. Não seria interessante aqui Demais, a facilidade permitissem, eu acho que não permitem trazer aviões, porque aqueles aviões, ninguém leva avião para lá, para o Alasca, 0 bala, é muito raro. Os caras vão comprando avião que já foi usado. Exato. Com manutenção, avião, a maioria tem avião aí voando com 60 anos de idade. Sim, voa perfeitamente. Está voando perfeitamente se você dá manutenção, Exato. se você troca peça e tal. Eu tem estava problema uma vez voando num Bandeirantes, aí eu na porta ali fico A plaquinha, né? a plaquinha. Sim, o index. Eu disse pro cara, isso aqui é de 72, tem 50. É. Aí disse assim, Mas é zero. Se você cuida, o avião ele é zero pro resto da vida. Avião é a única, é um dos pouquíssimos bens de consumo mesmo, bem móvel, que a depreciação dele é baixíssima. Exato. Baixíssima. Certo? Barco, a depreciação é horrível. Carro, Deus o livre. Carro deprecia 30% no momento primeiro que você... que avião no momento, tem no que momento tá- que você tira dele da concessionária, Mas não tem eu outra tava ali com chance. ele, cara, o avião não, porque o avião ele você tá tem toda hora que- renovando o motor. Exato. Ele não tem tempo para parar lá no ar no mecânico, não. E a cada renovação é como se a aeronave tivesse acabado de ter sido fabricada. Então, para cada manutenção que ela faz, é considerado um novo zero ali. É, Entendeu? Então não é um zero de quando ela sai de fábrica, é um zero a partir do momento de cada manutenção. exatamente. Em outras palavras, de cada overall que faz. Comandante, Sim. obrigado pela sua Eu que participação agradeço. aqui. Tá? Muito obrigado. Quero agradecer aos nossos ouvintes, agradecer a presença do comandante Yuri, a presença do nosso amigo Milton, de você, Pitanga, e a presença de você que está nos acompanhando aqui na nossa Hora do Rush, né? Aprendendo um pouco mais, assim como nós aprendemos bastante coisa com o comandante Yuri, e agradecer a sua audiência, a sua atenção, né? E toda a amizade que vocês nos dão. Depois eu passo algumas perguntas que algumas pessoas fizeram aqui, que acabamos não tendo a chance de responder aqui ao vivo. Rapidamente, mas- fala onde a pessoa vai poder assistir o programa desde o começo. Exatamente. Nós vamos responder a sua pergunta e colocar lá no nosso site oficial, www.radiocavoc.com.br. Lembrando que o Cavoc é com C no começo, K no final, certo? Que é Stealing and Visibility OK. No Instagram, @Rádio Cavoc. E no Facebook, Rádio Cavoc. Milton, que já me corrigiu umas 3 vezes, eu tenho um hábito de colocar com K no começo também, né? Milton, Meu comandante, é um grande prazer tê-lo aqui Prazer com a todo gente. meu. Muito obrigado pela Né? oportunidade. E espero que o senhor venha sempre aqui para nos dar mais Com informação. certeza. Né? Claro. Da próxima vez que estiver em Manaus também já está convidado para nos dar mais informação a respeito da nossa aviação. Claro, muito obrigado. Dom Miquel no comando ali, juntamente com o discípulo Paulo. Paulo, abraço, obrigado aí pelo apoio, tá? Pela direção. Nós voltamos amanhã, pessoal. Tchau. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer.